Carlos Alexandre foi um cantor brasileiro. Seu nome de batismo, Pedro Soares Bezerra. Filho de Genaro Bezerra Martins e Antonieta Bezerra, a carreira de Carlos Alexandre começou em 1975, quando ainda utilizando o nome artístico de Pedrinho. Teve sua primeira música gravada. O radialista Carlos Alberto de Souza o levou para a RGE, pela qual gravou um compacto simples, com as canções Arma de Vingança e Canção do Paralítico. Que teve vendagem de 100 mil cópias, sucedido pelo grande sucesso Feiticeira, com 250 mil cópias. Feiticeira, essa mulher que por ela gamei. Sua voz era firme. No dia 30 de janeiro de 1989, o cantor se envolveu em um acidente na estrada estadual que liga os municípios de Tangará e São José do Campestre, na região da Borborema, Potiguar, divisa das regiões Agreste e Contairi do Rio Grande do Norte, quando havia saído de um show e seguia para sua casa em Natal. Na época, o cantor havia lançado recentemente o disco Sei Sei. No seu repertório de sucesso, encontramos canções como Feiticeira, Cartão Postal, Sertaneja e A Ciganinha. O mito que veio da esperança distante do centro urbano matalense, há 40 anos nascia a Cidade da Esperança. Como o próprio nome guarda em seu significado, surgia um aglomerado populacional. O cantor morreu em um acidente de carro em 1989. Ídolo popular, ninguém poderia representar melhor o bairro. Carlos Alexandre era um retrato das pessoas da Cidade da Esperança. Humilde, simples, mesmo depois que alcançou o sucesso e passou a ter remunerações mais expressivas. Não trocou o Natal pelo Sudeste, centro da arte e cultura do país. Muito menos deixou o bairro que o recebeu quando ele saiu do município paraibano de Jacaraú, onde morava com a família que o adotou aos 2 anos de idade, e veio para a capital Potiguar, que lhe presenteou com os caminhos da carreira musical. Durante 10 anos, ele morou na Esperança. Somente nos 3 últimos anos de vida, fixou residência no Jardim América e depois na Zona Norte. Sucesso. Nascido em Nova Cruz, ele alcançou o sucesso aos 21 anos. Talvez tenha sido um dos norte-rio-grandenses que mais brilhou na música nacional. Deixou 200 composições gravadas em 3 compactos e 14 LPs, sendo 2 LPs e 4 CDs. Uma homenagem póstuma feita pela gravadora RGE. Com esses trabalhos, ele ganhou 15 discos de ouro e 1 de platina. Para se ter uma ideia da dimensão do seu sucesso, a viúva do cantor Maria Solange de Melo Bezerra, 48 anos, até hoje, 17 anos depois de sua morte, sobrevive com os recursos provenientes dos direitos autorais que ainda recebe. A música dele ainda é tocada e regravada. Em todo o Brasil se escuta Carlos Alexandre. Recebe direitos autorais até de rádios de Portugal. Solange foi sua companheira durante toda a sua carreira e também a sua maior incentivadora. Eles se conheceram em 1976, quando Carlos Alexandre, aos 19 anos, veio para Natal fazer uma cirurgia e não mais voltou para Jacaraú. Ficou morando e trabalhando com os irmãos de criação, que eram comerciantes. A casa do irmão dele ficava na rua da casa da minha mãe, na cidade de Esperança. Ele trabalhava como vendedor na padaria de um dos irmãos. Nessa época, já gostava de cantar.
Seus ídolos eram Elvis Presley, Roberto Carlos e Evaldo Braga. À noite, ele ia para a frente da minha casa e ficava cantando e tocando violão. Juntava muita gente, recorda Solange. Relacionamento. Nessa época, ele já estava interessado em namorá-la, mas Solange tinha um outro namorado. Até que na virada do ano de 76 para 77, meu namorado não apareceu. No dia 1º de janeiro, ele me disse que havia feito a música Arma de Vingança para mim, e nós começamos a namorar. Ela conta que aos poucos foi modificando as roupas, o cabelo e o jeito do namorado, com o intuito de levá-lo até a casa do então radialista Carlos Alberto de Souza. Aquele era um ano de campanha. Carlos Alberto ia ser candidato a vereador e gostava de ajudar muito aos pobres. Na primeira vez que fomos até a casa do Carlos Alberto, Carlos Alexandre ficou nervoso. Insisti e fomos novamente até a rádio Cabugi, onde Carlos Alberto tinha um programa. Lá, ele cantou Canção de um Paralítico e Arma de Vingança. Carlos Alberto adorou e na hora já fizemos um trato, no qual Carlos Alexandre cantaria na campanha e se ele ganhasse, Carlos Alberto se comprometia a levar todos os artistas que o ajudaram para gravar um disco em São Paulo, afirma ela. Até então, ele era conhecido como Pedrinho. Passou a utilizar o nome artístico de Carlos Alexandre por sugestão de Solange. Eu tinha um afilhado com esse nome e achava lindo. Fiz a sugestão e ele gostou. A campanha foi vitoriosa e o trato foi cumprido. Em janeiro de 1978, Carlos Alexandre, junto com Giliardi, Edson Oliveira, entre outros artistas, embarcaram para São Paulo para gravar seu disco pela RGE. Carlos Alexandre gravou um compacto que vendeu 100 mil cópias. O cantor foi então chamado pela RGE para gravar seu primeiro LP. Em 1978, Feiticeira, que o consagrou vendendo 250 mil cópias. Esse disco também foi gravado em castelhano. Carlos Alexandre viajou o país com seus sucessos Feiticeira, A Ciganinha, Vá Pra Cadeia, entre tantos outros. Em algumas viagens, Solange, que casou-se com o artista em fevereiro de 78, o acompanhava. Ia sempre quando ele ia gravar. Ele vinha para Natal para gastar o que ganhava fora. Dizia que Natal era a sua cidade, o lugar para descanso e para lazer, lembra ela. Acidente. Para Solange, o cantor era uma pessoa simples, amável, não guardava mágoas de ninguém e tinha muitos amigos. Ela ainda conta que o artista era um pouco namorador, mas logo justifica a atitude do marido. Também bonito e talentoso como era, além de companheira, Solange ainda era a responsável por confeccionar as roupas dos seus shows. Juntos, eles tiveram 3 filhos. Germina de Melo Bezerra, através do nome da filha, ele homenageou a sua mãe de criação, 27 anos, Carlos Alexandre de Melo Bezerra, 24 anos, e Carlos Adriano de Melo Bezerra, 21 anos. Hoje, o filho do meio, que é conhecido como Carlos Alexandre Júnior, está seguindo os passos do pai e vem fazendo diversos shows pelo interior do Nordeste. Especula-se que ele teria tido um filho fora do casamento. A história que envolve uma fã foi omitida e negada pela família, pela imprensa. Nada se sabe sobre essa suposta história. Hoje, esse suposto filho, com 27 anos, leva seu nome artístico, Carlos Alexandre, e reside no sudeste da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O cantor morreu em 30 de janeiro de 1989, em um acidente de carro entre São José de Campestre e Tangará, quando voltava de um show em Pesqueira, Pernambuco. O velório ocorreu no ginásio de esporte da cidade de Esperança e o enterro, que reuniu milhares de fãs, foi no cemitério do Bom Pastor, no dia 31 de janeiro. Segundo matérias publicadas na época, ele foi sepultado ao som da multidão, cantando Feiticeira. Até hoje, sinto muito a falta dele,
Ainda guardo a camiseta suada que ele vestia antes de viajar. As últimas palavras que ele disse foram: leve um pedaço do coração e deixe um pedaço do seu. Recorda-se.